Bom dia, meus amigos, encarnados e desencarnados. Estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos aqui a agradecer a Deus. Então vamos dar um bom dia para o nosso bom Deus, por mais esta oportunidade de estarmos todos juntos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o dia está lindo, está maravilhoso. Então, que Deus coloque hoje em nosso caminho aquilo que nós precisamos passar. Porque Deus, Ele não coloca nada à toa na nossa frente. Tudo tem sempre um propósito. Às vezes as coisas acontecem, às vezes dói, às vezes não, mas é necessário, porque Deus, Ele sabe o que faz e tudo passa. Então, meus amigos, o importante é a gente esperar que coisas boas aconteçam, é a gente ter fé, perseverança. Então, neste momento especial, vamos procurar uma posição agradável, relaxando o corpo físico, ouvindo a melodia, inspirando e respirando profundamente, visualizando uma luz que nos envolve, que já está aqui, adentrou a nossa casa física e mental. Esta luz é Jesus, que sempre está conosco, e vamos conversar com Ele. A mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é de número 139. Diz o seguinte: olhe para dentro, siga os próprios pensamentos, entenda-se consigo, com a sua maneira de ser e sentir, com as suas esperanças, defeitos e qualidades. É você mesmo que faz a felicidade, o sucesso. Por isso, manifeste forte confiança no seu poder interno, na sua inteligência, competência e capacidade para resolver todo e qualquer problema. Ponha bem alta a bandeira do ânimo e da esperança, sem se dobrar às dificuldades. Use a força do amor, do convencimento, da tranquilidade, da humildade e saia com a vitória nas mãos. Na força íntima que Deus lhe deu está a permanente vitória. É isso aí. Deus nos dá força todos os dias. Precisamos nos agarrar a ela. Meus queridos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 11. Jeremias e os falsos profetas. É uma mensagem que foi deixada pelo Espírito Protetor Luoz, lá na cidade de Carluch, em 1861. Nosso amigo disse o seguinte: eis o que diz o profeta Jeremias. Não escutem as palavras dos profetas, pois eles os enganam ao profetizar. Eles divulgam as visões de seus corações, e não o que ouviram do Senhor.
Esses profetas dizem para aqueles que blasfemam a Deus: o Senhor disse que vocês terão paz. E para todos aqueles que andam corrompendo seus corações, os profetas dizem: nada de mal acontecerá a vocês. Mas qual dos profetas esteve com Deus e ouviram suas palavras? Qual deles entendeu o que ele disse? Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada. Eles profetizavam por sua conta. Se eles tivessem estado ao meu lado, teriam ouvido as palavras que eu disse ao povo e o teriam ajudado a não trilhar o caminho do mal, e a não praticar más ações. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira, e cujas profecias são apenas invenções de seus corações? Se alguém do povo, um profeta ou um sacerdote perguntar: qual é o fardo do Senhor? Vocês podem responder: o fardo do Senhor são vocês mesmos, falsos profetas. E eu os lançarei para bem longe de mim, dirá o Senhor. Essa passagem está em Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 18, 21, 25 e 26 e 33. Meus amigos, é a respeito dessa passagem do profeta Jeremias que eu quero falar. Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, disse: é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que desde aquela época os charlatões e os vaidosos exploravam e abusavam do dom da profecia. Abusavam da fé simples e quase cega do povo quando diziam por dinheiro coisas boas e agradáveis. Esse tipo de fraude era muito comum entre o povo judeu. Fica fácil compreender que o povo, em sua ignorância, era capaz de distinguir os bons dos maus. Era incapaz de distinguir os bons dos maus. Assim, eles eram mais ou menos enganados por aqueles que se diziam profetas e que não passavam de impostores ou fanáticos. Não existe nada mais esclarecedor do que essas afirmações. Eu não enviei esses profetas, disse o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada e eles profetizavam por sua conta. Mais adiante ele diz: tenho ouvido o que dizem esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha neles. A multidão, sempre carente, não contestava a veracidade de seus sonhos ou de suas visões, porque achava tudo aquilo muito natural e sempre convidava os profetas a falarem. Após estas palavras do profeta Jeremias, escute também os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acreditem em todos os espíritos. Tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus. Pois entre os desencarnados existem também os que têm prazer em enganar quando encontram ocasião. Fica bem claro que os enganados são os médiuns,
que não tomam as necessárias preocupações. Esse é um dos maiores obstáculos contra o qual muitos médiuns esbarram, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Isso constitui para eles uma prova, na qual somente poderão triunfar se agirem com prudência. Portanto, aprendam antes de qualquer coisa a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vocês mesmos não se tornem falsos profetas. Luoz, um espírito protetor, Carluxo, 1861. Que assim seja. Então, meus amigos, é isso. Conforme nos ensina aqui, nessa passagem, o nosso amigo Luoz, o espírito protetor, ele diz que desde que o mundo foi criado, que existem pessoas que querem se dar bem, né? Enganando os outros e usando da profecia como meio para ganhar dinheiro. Quantas coisas dizem e fazem por aí hoje em nome de Deus. A gente vê isso a todo momento nas redes sociais. Muitos se declaram até como escolhidos por Deus e fazem até aqueles supostos milagres. E o problema é que a humanidade, ela anda tão carente e muitos não usam o crivo da razão. Simplesmente vai acreditando em tudo que ouve, em tudo que lê. E Jesus, ele disse que conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore simboliza todos nós. Os frutos são os nossos atos, os pensamentos, as nossas obras. Então, meus amigos, nós precisamos, como disse nosso amigo Luoz, o espírito protetor, nós precisamos distinguir os cristãos falsos dos verdadeiros. E como é que a gente faz isso? É através dos atos, né? Porque não são belas palavras que se definem quem a pessoa é, mas sim observando os seus frutos, que são suas obras. Porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Jesus também dizia isso. Então, o verdadeiro profeta, ele se caracteriza pelos seus valores morais. Precisamos, meus amigos, parar e observar. Não acreditar em tudo que a gente vê. Como ele também fala aqui. Principalmente os médiuns. Não acreditem em todos os espíritos. Tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus. E ele complementa. Pois entre os desencarnados existem também os que têm prazer em enganar quando se encontram nesta situação. Ou seja, não é porque nós partimos, o espírito parte deste mundo físico e vai para o mundo espiritual, e ele sendo ruim aqui, ele vai lá ser bonzinho. Nós continuamos sendo aquilo que somos. Só com o tempo, os estudos, o arrependimento, é que nos transformamos. Por isso que nós precisamos nos transformar enquanto estamos aqui. Deus nos dá todas estas oportunidades para que a gente possa se transformar. E nós temos que agradecer a Jesus
por Ele ter enviado essa doutrina tão consoladora, que nos ensina, através dos espíritos de luz, os mensageiros, que vem nos ensinar o caminho certo que devemos seguir. Vamos pedir a Jesus que ilumine cada vez mais esses irmãos, o nosso amigo Luoz, Espírito Protetor, a todos que vêm a cada momento, e que a gente possa ter este discernimento para saber distinguir os bons dos maus. Agradecemos, Senhor, por mais esta passagem do Evangelho. Agradecemos pelo dia de hoje, por tudo, Pai, que derrama neste planeta Terra e sobre nós. Dai-nos força, coragem, aumenta a nossa fé e nossa resignação. Dai-nos sabedoria, para que a gente possa compreender os teus ensinamentos e que possamos segui-lo sempre. Que assim seja. A reflexão final de hoje é uma historinha. Uma historinha que começa assim. A mentira disse certa vez a verdade. Vamos tomar banho juntas? A água do poço está deliciosa. A verdade, cautelosa, mergulhou os pés e sentiu. Sim, a água era boa. Despiu-se e entrou. Ambas nuas mergulharam nas profundezas daquele poço calmo. Mas de repente a mentira saiu correndo. Vestiu as roupas da verdade e desapareceu pelo mundo. A verdade, então, atônita e furiosa, emergiu para recuperar o que era seu. Mas quando pisou fora do poço nua, o mundo a olhou com desprezo, com raiva e rancor. Desviaram o olhar, apontaram, julgaram, porque ninguém quer encarar a verdade nua. E aí, envergonhada, rejeitada, a verdade voltou ao poço e lá se escondeu para sempre. Desde então, a mentira caminha entre nós, vestida como a verdade. E o mundo sorri satisfeito, porque a verdade nua exige coragem demais para ser encarada. Que possamos refletir sobre tudo isso e fazermos as escolhas certas. Que o nosso dia seja abençoado, que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.